Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. A gente conversa. Pessoal, sejam bem-vindos à Unifanor, né, os que estão aí nos visitando. A gente está organizando esse evento de hoje, né, que faz parte de uma série de eventos que o curso de Educação Física de bacharelado da Unifanor vem promovendo em comemoração ao Dia do Educador Físico, do profissional de Educação Física. E esse evento faz parte, né, dessa semana em que a gente está comemorando a nossa profissão. Então, a proposta é comemorar, né, discutindo ciência. Né? Eu acho que a nossa ideia ao organizar esses eventos era isso, era comemorar discutindo ciência, porque é isso que a nossa profissão precisa e sempre vai precisar. Né? Sempre discutir ciência, porque a área do treinamento físico está sempre se modificando e se a gente não continuar discutindo, a gente vai ficando para trás das outras áreas da saúde. Né? Então, a intenção também é promover essa discussão científica. E aí hoje a gente combinou para realizar um colóquio científico sobre treinamento de força e as diferentes abordagens que o treinamento de força pode ali se inserir. E aí a gente, né, convidou os professores Prodamir, o Paulo Shoa e o Elton. Vocês conhecem eles? Então, o Paulo Shoa, né, todos eles são colegas profissionais, né, são amigos, né, que eu tenho aí profundo respeito, admiração pelo trabalho que eles fazem. E nas áreas que eles vão conversar aqui com a gente, são especialistas, né, no assunto. Desde já adianto, né, que vocês aproveitem essa oportunidade para perguntar, né, para tirar dúvidas, porque eu não lembro assim algum evento em que a gente pôde reunir, né, especialistas de diferentes áreas do treinamento de força para conversar sobre o treinamento de força. Então é um evento realmente assim diferente, né, único, e eu espero que vocês aproveitem. Então o professor Paulo Shoa, ele é graduado em Educação Física, os três são graduados em Educação Física, e é mestre em Ciência do Desporto e professor da Unifametro. E o Paulo Shoa, ele vai conversar com a gente especificamente sobre a abordagem do treinamento funcional. O professor Prodamir, ele é graduado em Educação Física, ele é especialista em Nutrição e Exercício Físico, ele é especialista em Nutrição Esportiva, mestre em Saúde Coletiva, é aluno de doutorado de Ciências do Desporto e é diretor técnico da Integrar Cursos. E o professor Prodamir, ele vai abordar o cross-training, né, o treinamento de força voltado aí dentro do contexto do cross-training. E o professor Elton, deixei por último, porque ele é professor da casa, né? Primeiro os convidados, né, Elton? Os convidados de fora. E o professor Elton, ele também é graduado em Educação Física, é mestre em Fisiologia, é especialista em treinamento de força e é professor aqui da FANOR e da UES, certo? E o professor Elton, ele vai abordar para a gente aí a musculação dentro desse contexto de treinamento de força. E eu me chamo André, eu também sou professor aqui da FANOR, e eu vou meio que conduzir aqui a conversa deles com vocês também, certo? Então, o propósito, pessoal, desse evento aqui é que vocês participem. O sentido principal é que vocês questionem, né, que vocês lancem dúvidas, que vocês comentem. Né? A ideia é uma certa informalidade mesmo aqui entre a gente, para que seja uma conversa. Né? Faltou só, né, alguma coisa aqui, né? Mas a ideia é que a gente realmente fique à vontade para conversar, para debater, obviamente fundamentado em ciência, certo? E aí eu queria já pedir para vocês o seguinte, ó, o curso de Educação Física da Unifanor tem uma página no Instagram, que é Educação Física Unifanor. E se vocês quiserem mandar alguma pergunta, vocês podem mandar pelo direct, tá? Porque eu vou estar aqui usando. E aí vocês podem mandar mensagem, pergunta, e eu gostaria mesmo que vocês mandassem, né? Porque aí eu vou vendo aqui, eu vou relacionando as perguntas com os temas que a gente vai abordando aqui. Minha internet não tá pegando.
Então, quem está com internet aí vai ajudando, quem não está, enfim, vai. Mas eu também vou abrir em alguns momentos, vou levar o microfone, ou de repente vocês podem só levantar a mão, enfim, não tem muita formalidade não, certo, pessoal? É mais para quem não quiser falar e quer mandar mensagem, pode mandar mensagem pelo direct. E aí, pessoal, eu dividi, né, essa nossa conversa em 4 partes, que a gente pode, de repente, criar uma quinta, ou, enfim, vai para uma, volta para outra. Mas, basicamente, nós vamos entender os métodos, eles vão apresentar para a gente os métodos, o que eles são, para que serve, qual a finalidade, qual que é o propósito disso daí. A relação desses métodos com a valência-força. Em um segundo momento, nós vamos entrar nos objetivos dos métodos, na área do fitness, por exemplo, hipertrofia, emagrecimento, na área da saúde, ou seja, qualidade de vida. Vamos falar de lesão, tanto na área de a relação do método com o surgimento de lesão e a relação do método como tratamento, né, e reabilitação de uma lesão. Vamos chegar também nesse ponto aí. E vamos falar sobre controle de carga também, né? Como é que é feito o controle de carga, monitoramento e, consequentemente, a utilização desse método para algumas populações específicas, né? Como obesos, idosos, como controlar a carga e desenvolver um método com essas populações, certo? Só para eu saber, quem aqui não é da FANOL? Levanta a mão aí, só para eu ver quem é de fora. Vocês são de que faculdade? A UES? Tem alguém que é da UES aí? Levanta a mão aí para eu ver. Vocês ali são da onde? FAMETRO. UES, FAMETRO. Tem outra faculdade aqui? UFC. UFC. E vocês são da onde? Da FANOL. Então, é muito legal também isso, né? Ver alunos, né, de outras faculdades. Isso é legal também para a nossa profissão. Pessoal, então vamos lá. Então vamos começar. A primeira coisa que eu queria que os professores falassem é que eles apresentassem o método. O que é o método, que vocês vão conversar aqui pra gente, e qual a relação que vocês têm com o método. Por que vocês estão aqui para falar sobre esse método? Boa noite. Boa noite. Deixa eu me lembrar do roteiro. Meu nome é Welto Godinho. E é o método e a minha relação com o método. Acredito que de forma sistematizada, né, no formato entendendo como um pacote, musculação, entendendo como um pacote funcional, o meu método seria o mais antigo dos 3. Nesse formato sistematizado, pois, como eu estava conversando com o Paulo, pelas origens em comum e pela lógica em comum, o que difere muito entre os métodos é volume de treinamento, tempo sob tensão, intensidade do treinamento e a lógica da utilização do método, certo? Então, desde quando existe a musculação? Como eu disse, ela deve ser o mais antigo. Quando a gente remete a pesquisas, inclusive eu tive que fazer uma vasta pesquisa para produzir um livro a respeito da musculação aqui no Ceará, e antes eu contextualizei como seria a musculação no mundo. O ser humano, ele levanta pesos desde milênios atrás. Tem registro de mais de 3.000 anos atrás. O porquê que ele levantava peso? Isso aí eu discuto com os alunos, né? Muitos aqui já sabem a resposta. Levantavam peso para discutir quem era o mais forte, para evitar combates e definir um líder. Então, primeiro teve esse contexto para definir quem era líder, quem era guerreiro, e posteriormente deve ter se percebido que o ato de ficar levantando o peso aumentava tanto a força como gerava adaptações na musculatura esquelética, certo? Então o antigo grego já sabia disso, que levantar peso deixava esteticamente diferente, hipertrofiado, mais definido, e gerava pessoas mais fortes, como a antiga lenda de Milon de Crotona. Quando foi sistematizada a musculação? De 1800
1990 tem registro de homens fortes em circo. Provavelmente a primeira organização da musculação num formato de treino teria sido a partir de Eugene Sandel. Começaram a imitar o que ele fazia como treinamento, porque ele era o que seria o Arnold de hoje, né? A pessoa que tinha um físico mais conhecido no mundo, saía em revistas, foi usado como modelo de um atlas anatômico. Então a musculação é muito antiga, surgiram vários métodos sempre na procura de ter esse aspecto estético, principalmente, mais diferenciado, então iam imitando o que acabava sendo visto que dava certo, é o conhecimento empírico. Eu falo muito na universidade que, em virtude da gente valorizar muito o método científico, tem gente que acha que empirismo não é ciência. Empirismo é ciência. Empirismo é você observar um fenômeno e levantar causas de um fenômeno. O método científico, ele divide intervenientes que podem contribuir para aquilo e define o que é que está contribuindo, em qual magnitude para aquele resultado. Mas empirismo também é uma ciência, certo? E minha relação eu pratico musculação desde que eu me entendo por gente, não vou falar datas aqui para ninguém fazer cálculos, mas eu acho que eu tenho a idade de muita gente aqui na prática de musculação. Na prática de musculação. Mas é porque eu comecei muito novo, comecei com 5 anos, né? A idade de vocês, mais 5 anos, a minha idade. Então eu sou apaixonado por essa modalidade, a exemplo da maioria que se envolve no esporte, gosta do esporte, você começa a estudar. Eu falei em outros momentos que eu comecei a educação física por causa da musculação, né? Então eu gosto muito da prática, cheguei a competir, embora hoje, por causa de mercado, muita gente ache diferente, fisiculturismo de musculação, eles têm um contexto histórico bem semelhante, como eu comecei a contextualizar. Então, essa é a minha relação com a modalidade e é mais ou menos isso que eu tenho a falar inicialmente, né, sobre a modalidade. Eu destaco alguns benefícios, os principais usos, ou deixa para outro momento? Pronto, vou passar aqui para o Paulo. Bom, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer ao André pelo convite. É um prazer vir aqui na Unifanó e conversar, discutir aqui sobre treinamento de força, que eu acho que foi o que uniu, né? Todos os professores aqui, foi o treinamento de força, cada um, entre aspas, aqui na sua metodologia específica. E é uma área que eu gosto bastante, então sempre é bom, principalmente nesse ambiente mais informal, né? A gente pode trabalhar e discutir, conversar um pouco mais relaxado. Bom, para definir treinamento funcional, talvez eu seja aqui dos 2 professores, dos 3 professores, o que vai ter maior dificuldade, né? Porque existem muitos conceitos, né? Então, o Elton fala sobre musculação, o Vladimir fala sobre cross-training, são coisas que você consegue delimitar mais, né? Principalmente no que diz respeito a utilizar uma metodologia para determinado fim. E treinamento funcional pode ser muita coisa. Então, normalmente, a gente diz que toda vida que eu me utilizo de algum meio de treinamento com o objetivo de melhorar uma determinada função, eu estou utilizando treinamento funcional. Mas foi muito bom o Elton ter falado antes de mim, porque o início dessa história de treinamento funcional, muita gente não sabe, mas ela tem muita relação com a musculação. Por quê? Porque existia uma demanda, o Elton explicou para vocês aqui que a musculação talvez seja a metodologia mais antiga que a gente está conversando aqui. Então, historicamente, a contextualização do treinamento funcional, ela vem muito porque existia uma demanda de fazer alguma coisa diferente que não fosse musculação. Então, vocês aqui, pelo que eu estou vendo aqui, a maior parte de vocês é mais jovem, né? Mais ou menos da mesma geração que eu.
Não da mesma geração que o professor Elton. Mas assim, se você fosse analisar, né, agora sem brincadeira, daqui a uns 20 anos atrás, os atletas de modalidades que não eram fisiculturismo faziam preparação física dentro de um modelo muito baseado no fisiculturismo. E isso causou, né, de uma certa forma, uma necessidade de transformação daquilo. Então as pessoas pensavam, pô, mas o cara não vai competir no fisiculturismo, ele é atleta de futebol, é atleta de luta, é atleta de corrida. Será que ele tem que priorizar uma definição muscular, uma harmonia muscular e tal? Será que ele precisa disso? Porque o que as pessoas tinham naquele momento era a musculação. E aqui no Brasil, Ceará e tal, você vê muito isso. Vocês mesmos devem ter visto, né, conhecer atletas que eram competidores em uma modalidade que não tem nada a ver com musculação, com fisiculturismo, mas que faziam musculação. E aí as pessoas pensaram, bom, acredito que isso deva estar errado de alguma forma, não é necessário. Então a musculação ela foi importante para esse boom do treinamento funcional que houve nos anos 2000. Por outro lado, criou uma certa confusão, uma certa discussão desnecessária, a meu ver, porque, principalmente em relação às pessoas que trabalhavam com treinamento funcional, começaram a dizer que fazer musculação não era bom. Esse foi um problema, né? Então, fazer bíceps isolado não era bom, porque não tinha funcionalidade com o movimento. A gente vai discutir mais daqui a pouco sobre isso, né? Movimento, não tinham movimentos integrados, aquele discurso que a gente ouvia há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com treinamento funcional, e eu mesmo fiz isso, tá? Eu estou falando de uma coisa aqui que eu mesmo fiz, né? Eu mesmo demonizei, falei que não era legal e tudo mais. A gente falava muito que fazer muito exercício isolado não era bom porque causava disfunção muscular, desequilíbrio muscular, né? Então, o teu bíceps vai ficar mais forte que teu dorsal, então quando tu for puxar, ele vai mudar o padrão de ativação normal do agonista sinergista, enfim. Discussões que a gente tinha na época que eram muito recorrentes, tá? Hoje melhorou bastante esse cenário, as pessoas estão entendendo mais o que é treinamento funcional, nessa perspectiva de tentar melhorar a função. E aí se vai ser na musculação, ou talvez no cross-training, ou no pilates, ou no yoga, não sei. Aí você tem essas possibilidades. Certo? Então é mais ou menos isso do que é treinamento funcional. Eu não tenho como definir de uma maneira muito fechada para vocês, mas é mais ou menos isso. E a minha relação com o método, eu entrei na faculdade em 2007 e me formei em 2011. Em 2011 eu comecei a estagiar num local chamado PowerCore Performance. E aí é um estúdio de treinamento funcional que não tinha máquina nenhuma, né? A gente tinha polia, barras e halteres, só isso. E a gente, por conta disso, trabalhava de uma maneira dita treinamento funcional na época, que é o que a gente tinha na época de contextualização. E durante muitos anos a gente deu cursos tipo kettlebell, levantamento olímpico, avaliação funcional de movimento, que era tudo aquilo que era ligado ao treinamento funcional, e por conta disso, de alguma forma, eu tenho alguma relação com isso, apesar que hoje eu trabalho com treinamento de força, e às vezes você vai me ver na Green Life, pode falar Green Life aqui? Pode, né? Não? Numa academia, né? De repente, né? Numa academia, dando aula de personal e trabalhando com musculação, fazendo exercício. Então, assim, você não vai me ver aqui sempre fazendo exercícios ditos funcionais. Então, hoje em dia tem dessa perspectiva, apesar de que eu já fui muito ligado a isso, tá? Então, é mais ou menos essa a contextualização do que é e qual a minha relação com o método. Beleza? A gente percebe claramente que tem um professor patrocinado aqui, né? Não trabalho lá, pessoal, né? Assim, né? Não formalmente, né? O que é um cross-training, né? O que a gente pode entender por cross-training? Qual a sua relação aí com o método? Boa noite a todos. Galera, vamos lá, né? Eu acho que eu vou falar daquilo que é o mais novo, talvez o que esteja mais na moda, tá? Mas para a gente entender um pouquinho, eu queria destacar e contextualizar aqui algumas coisas, diferente do Elton, tá, galera? Eu acredito que aqui dos quatro eu seja o mais velho, com orgulho, tá? E assim, vivenciei muita coisa, né? Então, há 19 anos atrás eu já estava dentro do mercado e tive a oportunidade de ver como estagiário
como que funcionava a sala de musculação, e aí você com 20 e poucas fichas na mão, né, operando milagre. E eu nasci muito disso, né, enquanto profissional, nasci muito dentro desse ambiente de muita pressão, de muita loucura, e onde você não tinha muito espaço para pensar. E aí eu vi acontecer muita coisa, muito movimento dentro da educação física, e aí houve um determinado momento em que de repente surgiu uma coisa chamada treinamento funcional, e aí esse tal desse treinamento funcional dizia que tudo tinha que ser global e não podia mais fazer nada isolado, né? Nada de treinar isolado, só global, e aí a coisa veio e só kettlebell, e aí depois só, LPO e por aí vai, tá? Então eu passei por todos esses ambientes, assim como o Paulo, tive a oportunidade de trabalhar durante um tempo em um estúdio de treinamento funcional, onde a gente não tinha máquina, onde a gente tinha ali barras, anilhas, kettlebells, tá? Trabalhei e ainda atuo hoje, não vou dizer o nome da academia, e ainda atuo hoje com a musculação, tá? Então, assim, o que é mais importante, antes de eu falar do cross-training, é que a gente entenda esse contexto. A gente tem uma estrutura viva e sólida que, faça bem ou faça mal, ela sempre vai ser integrativa e ela sempre vai ser funcional, que é a musculação. Então, quando a gente pensa o treinamento de força, essa musculação ela acaba sendo um alicerce, uma base. Então, dentro da educação física eu já vi muita modalidade surgir, desaparecer, e a musculação continua. E assim, então aí dentro desse contexto surge o cross-training, tá? Então, antes da gente começar a falar de cross-training, eu só quero deixar algo aqui que eu queria que ficasse na cabeça de vocês. Nós estamos aqui hoje reunidos, né, para celebrar, para comemorar esse dia, esse mês do profissional de educação física. A gente vive um contexto social onde esse profissional ele cada vez mais ganha mercado, onde cada vez mais está se tornando difícil, né, de você ser enquadrado ou classificado como um bom profissional, porque hoje o nível da galera está cada vez melhor. Então as pessoas elas estão saindo da graduação, estão se qualificando, estão dando continuidade a esse processo de formação, e aí não é simplesmente se formar e eu vou para o mercado e ganho dinheiro. Realmente a gente vai precisar estudar muito, e esses momentos aqui são fantásticos. Então, ao André, à Unifanol, eu queria parabenizar e agradecer a cada um dos professores que estão aqui comigo essa noite. E assim, galera, quando a gente fala de treinamento de força, os últimos estudos eles mostram, e aí isso é um posicionamento que a gente tem no American College, isso é um posicionamento da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Falou de treinamento de força, a gente está falando da diminuição do risco de morte para qualquer causa. Então, se eu tenho maiores níveis de força, eu tenho menos risco de morrer para qualquer tipo de doença, para qualquer possibilidade de doença que possa se instalar no meu corpo. Então, se a gente pensar em longevidade, se a gente pensar em funcionalidade, o treinamento de força vai nos trazer isso. E aí a gente tem algumas formas de treinar a força, a musculação é uma delas, o treinamento funcional e o cross-training também. E aí, falando um pouquinho de cross-training, será que alguém consegue me dizer qual é a diferença de cross-training e crossfit? Não? Beleza, eu vou dizer para vocês. É porque crossfit é uma marca, né? E aí você paga para usar esse nome. Isso não é ruim, entende, galera? Porque isso trouxe uma organização muito forte a um esporte, a um modelo, uma modalidade de treinamento e num período de tempo muito curto. Então a gente pode dizer assim, Elton, quando mais ou menos nasceu a musculação? Se a gente pudesse afirmar assim, mais ou menos... 1893. 1800 e lá vai bolinha, né, velho? O negócio é antigo. Paulo, se a gente pudesse dar uma data mais ou menos para o treinamento funcional, as primeiras ideias... Nos Estados Unidos, no começo da década de 90, por aí, mas no Brasil só chegando lá para os anos 2000. Isso, eu lembro de trabalhos que referenciam 1992. Carlos Santana, o pessoal mais antigo. E aí o que acontece? Em 1995, ou seja, o mais novo, surge o CrossFit. E aí um ex-atleta de ginástica americano, ele teve um insight, e aí ele idealizou e deu início à proposta que é hoje conhecida como CrossFit. Inicialmente,
A proposta ela não era uma patente, como é hoje, tá? Mas rapidamente ela ganhou adeptos. Alguém aqui já treinou, já experimentou, já fez alguma aula de cross, independente de crossfit ou cross training? Beleza, show de bola. Então vocês sabem que o negócio às vezes é meio viciante, vocês sabem que o negócio exige muito, né? Então, surgiu em 95 e de repente explodiu essa coisa lá nos Estados Unidos. E aí esse ex-atleta, idealizador do modelo, ele viu que a coisa estava explodindo para muitos lugares, né, para muitas outras cidades nos Estados Unidos, e aí ele teve um outro insight. E aí ele pensou assim, pô, eu vou patentear esse negócio, provavelmente por 2 motivos ele pensou isso. Primeiro, para ele poder dar continuidade a um padrão, né, vamos pensar assim, de qualidade, porque quando a gente não tem uma patente ou quando a coisa é vendida de toda forma, a gente sabe disso e o treinamento funcional acho que é um grande exemplo disso. A gente vai ter dos melhores aos piores, dos altos e baixos. Então essa coisa ela assume N formas, como o Paulo falou. É difícil de você enquadrar o que é treinamento funcional, porque todo mundo chama quase tudo de treinamento funcional. E aí esse ex-atleta ele percebeu isso e aí patenteou. E obviamente, junto com isso, vem também todo o retorno financeiro que ele conseguiu com a marca. Né, o vínculo com a Reebok, né, e a explosão que se tornou o CrossFit. Mas isso só foi acontecer 5 anos depois, já no início dos anos 2000. E aí aqui no Brasil chegou por volta de 2004, 2005, né, chegou o primeiro box de cross. E o primeiro box de cross Norte-Nordeste é aqui no Ceará, é aqui em Fortaleza. Né, é a CrossFit Triad, e aí foi mal, eu falei nome. E aí surge a CrossFit Triad aqui, né, o primeiro Norte-Nordeste, e hoje a gente tem essa explosão do esporte. Só que a coisa começou a ser estudada, né? Não era só meter bronca, jogar peso, arremessar barra, subir corda, a coisa começou a ser estudada e a ser organizada, vamos dizer assim. Então, o CrossFit, o Cross Training, vou chamar de Cross ao longo da noite, vocês já sabem que eu estou me referenciando aos dois. Então, o Cross ele traz em si uma definição. Se trata de movimentos funcionais, tá, constantemente variados e em alta intensidade. Então, a gente está falando de variação de movimento funcional em alta intensidade. Então, quando a gente pensa nessa alta intensidade, essa coisa meio que assusta. Aí a gente já pensa que é algo excludente, que nem todo mundo pode fazer, que você tem que treinar até morrer, vomitar, passar mal, tá? Mas não é muito bem assim. E aí ao longo da noite eu vou falar um pouco do cross dentro dos grupos especiais, vou falar de um projeto que eu estou encabeçando, né, que eu tenho o professor André, o professor Elton e futuramente, quem sabe, o professor Paulo como parte dessa equipe, onde a gente está desenvolvendo uma proposta bem bacana lá na Integrar. E assim, galera, então o cross é esse negócio viciante, é esse negócio apaixonante, mas que hoje cada vez mais vem carregando ciência por trás dele. Então eu mesmo hoje, no meu doutorado, estudo cross como tese e alguns aspectos do cross. Nós temos aqui em Fortaleza, né, hoje o maior nome dentro da área de treinamento do cross, né, o melhor e o maior treinador hoje a nível de Brasil, né, o cara que conseguiu colocar o primeiro brasileira, né, no Mundial de CrossFit Games, né, que é o Weber, o professor Weber. Então, assim, a gente tem muita coisa forte, sólida em termos de ciência para ser discutido. O que a gente precisa realmente é buscar isso, tá? E qual é a minha relação, né? Então, assim, há muitos anos atrás, né, uns 4, 5 anos atrás, eu fui na academia que eu fazia musculação e aí tava esse negócio lá, uma galera rebolando peso e agacha com a barra na frente. Eu, vixe, tem treinamento funcional aqui. Né? Então o primeiro pensamento foi esse. E aí quando eu encostei, aí o treinador disse assim, o coach disse, não, cara, que é CrossFit. Aí eu nem tinha ouvido falar esse nome. Eu disse, olha meu Deus, que é isso? Bora, eu disse, bora. Eu adoro desafio. E aí o cara me fez rebolar rebolar uma barra, né, agachar e rebolar a barra acima da cabeça, e aí com um peso que era quase 2 vezes o meu peso, e aí eu consegui fazer umas 3 vezes, depois eu passei 3 dias sem conseguir andar, né, e aí acabei me machucando. E por que eu estou destacando isso? Porque
porque isso me fez buscar ver o outro lado da moeda, né? Me fez querer e conhecer, aprofundar, e desde então eu pratico a modalidade, né, semanalmente, diariamente, e eu aprendi uma coisa ao longo desses 5 anos de prática, né? Eu aprendi que um coach, que um treinador de cross, ele tem uma grande responsabilidade, né? E aí, mais na frente a gente vai falar um pouquinho de lesão, eu acho, mas só para que vocês entendam, o cross não é o cross que lesiona, não. Quem lesiona é o coach, tá? É a responsabilidade dele, é o papel dele ali dentro daquele ambiente de treinamento. Então, se ele não consegue controlar o ego do aluno, ou se ele não consegue ter feeling de percepção dentro da sala, controle, ele é o grande responsável. Beleza? Então, vamos lá. É legal que nessa evolução histórica, né, a gente tem a musculação como a mais antiga, né, Welton? Agora, eu acredito que, mesmo passando esse tempo todo, a musculação ela ainda é, se não a principal, uma dos principais métodos, ou pelo menos em termos de número, né, de quantidade, de mais praticantes mesmo, né? E aí, por quê, né? Por que mesmo de 1890 até hoje, com o surgimento funcional, o cross, a musculação ainda é o que ela sempre foi ao longo de muitas décadas, ela ainda representa e só cresce cada vez mais. E Paulo, por que surgem esses métodos, né? Por que vem funcional, vem cross, daqui a uns anos eu acredito que vem outro, com outro nome, enfim. Isso é uma necessidade de mercado, isso é uma necessidade das pessoas, da demanda de vida, enfim, de necessidades fisiológicas, biomecânicas. Queria que vocês discutissem um pouquinho sobre isso aí. Antes de qualquer coisa, né, a musculação, as críticas que hoje talvez existam por funcional, as críticas que hoje talvez existam por cross, vou utilizar o termo também, viu, Pradamir? A musculação também passou por isso. Na década de 50 ela era acusada de hipertrofiar o miocárdio, de reduzir a velocidade, então o atleta não poderia fazer. Ela era acusada de impedir o crescimento. No Brasil, esse preconceito, talvez por ter sido exposto um pouco mais tardiamente, também aconteceu. As mulheres começaram a treinar musculação cerca de 1 década depois dos homens. Começou a ser hábito, né? E se hoje existe essa demanda, eu atribuo a diversos fatores, dentre eles, né, o aspecto midiático, o aspecto mercadológico também. O Brasil é o 2º país do mundo em quantidade de academias de musculação. O Brasil tem uma série televisiva chamada Malhação, né? Detalhe, né, alguns termos aqui, eles são abrasileirados, né? O próprio termo musculação, o termo malhação, são adaptações nossas. Eu não vou contar a história da malhação porque não convém. Mas a musculação também passou por esses processos. Tiveram que ocorrer muitos estudos para tirar essa mística. Acredito que hoje a musculação seja mais praticada porque existe um comércio muito forte, ela é de fácil acesso, já foi de um difícil acesso. Você encontra uma academia de musculação em qualquer local, é seguro, você não está praticando ao ar livre, certo? E hoje a musculação, por